Olá, você está na quinta temporada da Reconnect com mais conteúdo relacionado à espiritualidade. Você sabe o que é candomblé? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, afiliada à TV Cultura. Aqui sempre comigo, ele, meu historiador de plantão favorito, Roberto Leão. E aí, Roberto? Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Se você também tem interesse em nos apoiar culturalmente, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Está tudo aqui embaixo da gente. E é importante falar também que essa quinta temporada está estreando, é segundo programa, mas ela está bem interativa. A gente tem ouvido muito vocês. Então, todo o conteúdo que a gente está produzindo aqui foi por ter ouvido vocês. Então, a gente vai tratar novos temas, interajam com a gente, conversem com a gente. Estamos super abertos e disponíveis para fazer essa reconexão. A Reconnect somos nós. Então, somos todos nós. Entre em contato com a gente que a gente está esperando. Beijo, me liga. Inclusive, queria mandar um recadinho que eu escutei de alguém que muitas pessoas querem seguir eu e o Roberto no Instagram e não seguem a gente lá com vergonha. Então, não tenham vergonha, sigam lá o Roberto, me sigam, a gente gera conteúdo também, sabe, sobre espiritualidade, então fiquem à vontade. Nós temos um canal no YouTube, então se você perdeu esse ou qualquer outro programa da Reconnect, você vai lá no nosso YouTube, nosso canal Reconnect Brasil, e pode rever todos os programas. São mais de 75 horas sobre espiritualidade, tá bom? Sem mais delongas, vamos falar hoje com uma pessoa muito especial, uma pessoa que foi muito indicada para bater esse papo aqui com a gente, né? Ela é sacerdotisa, vou até ler porque é muita coisa. Ela é sacerdotisa de Candomblé na São Queto. Ela é radicada aqui no Rio de Janeiro, ficou conhecida pelos adeptos do candomblé e das religiões de matriz africana devido às atividades do seu barracão, como as festas para os orixás e a grande festa para sua pombogira, Dona Poeira. Ela recebeu até moção, Roberto, de congratulações e louvor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e agradecimento aos trabalhos sociais junto à comunidade, e seu barracão foi considerado utilidade pública pela prefeitura. Não é pouca coisa. Hoje, né, ela que faz tudo isso e mais, está lançando um livro muito interessante. Mãe Márcia Marçal, muito bem-vinda, muito prazer ter a senhora aqui na Reconnect, Mãe Márcia. Bem-vinda, Mãe Márcia, muito obrigado. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Roberto. É um prazer meu também estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E vamos lá, né? Vamos à conversa. Temos muito o que falar. Mãe Márcia, primeira perguntinha. Pergunta do milhão, acho que todo mundo está querendo saber. Mãe Márcia é muito respeitada, muito conhecida, não só como sacerdotisa de candomblé, pelo seu conhecimento de candomblé, mas pelos seus trabalhos sociais junto à comunidade. Seu barracão atende mais de 200 famílias, né? Nas suas lives, a senhora impressiona com o seu conhecimento, né? Mas como foi que Márcia se transformou em Mãe Márcia? Como foi sua busca pela espiritualidade, Mãe Márcia? Então, Bernardo, eu acho que, na verdade, a Márcia que se transformou em Mãe Márcia, eu acho que ela sempre foi um pouco Mãe Márcia, sabe? Porque agora, com os anos passando, com as conversas, e pensando aqui, voltando lá ao meu passado, eu vejo que, na verdade, eu sempre fui essa Mãe Márcia. Só que, por ser criança, não estar tão envolvida, né, não ter a responsabilidade de uma adulta, eu não vi, de fato, essa Mãe Márcia em mim. Porque eu sempre gostei muito da religião, eu sempre seguia a Umbanda, eu não fui porque me convidaram, não fui porque me impuseram, não fui porque minha mãe obrigou, eu fui porque eu amei.
Primeira vez que eu ouvi o batuque lá, eu senti que era ali que eu tinha que estar, eu gostei demais, eu queria muito aquilo ali para mim, mas como não havia o convite, ninguém nunca me chamou, como é que se entra, né? Eu cheguei aqui, quero ficar. Não, eu fui assistindo, toda vez que tinha alguma coisa, eu largava a brincadeira, largava tudo, que eu tinha 9 anos. Eu largava tudo e eu queria estar lá na Umbanda, eu queria estar ali. Então, quem não é visto não é lembrado, né? Eu usei o contrário. Se eu for muito vista, eu vou ser lembrada toda hora. Então, toda vez que tinha sessão, eu estava lá sentadinha para ser vista e ser lembrada, até que veio o convite. Isso no Rio, mãe Márcia? No Isso Rio, na minha infância, em colégio onde eu nasci, um Aí, mas bairro aqui no Rio de a Janeiro. senhora entrou, então, pela Umbanda. A senhora, antes de ir para o Pela Candomblé, Umbanda. e aí a senhora já era uma criança curiosa, ou a senhora já tinha contato com a espiritualidade, já tinha algum resquício de mediunidade? Como é que se deu isso, mãe Márcia? Ou era o tambor que lhe atraía? Era a magia da religião que lhe atraía? Ou não, a senhora já era uma criança que tinha traços mediúnicos? Como é que era isso? Tinha. Já tinha muitos traços, mas eu, na verdade, não sabia, né, que eu tinha traços mediúnicos. Eu via muitas coisas, eu ouvia coisas, eu falava com a minha mãe, eu tinha um certo medo, eu tinha um certo receio, não sabia o que estava acontecendo. Não era uma constante, mas de vez em quando eu tinha algumas coisas assim que eu falava para minha mãe e era fato, né? Isso aí era muito real na minha vida. Mas o que me chamou mesmo foi o tambor, tanto que eu, quando criança, durante a semana, minha brincadeira preferida era brincar de macumba. E no meio dos amigos. Mãe Márcia, como é que é brincar de macumba? Eu chamava as crianças do bairro, vamos brincar de macumba, vamos brincar de macumba. Que Esperava legal. minha mãe sair para o trabalho, alguma coisa, e eu já abria minha gira lá nos fundos de casa, né? E pegava umas plantinhas na rua, umas florzinhas de rua, enfeitava como se fosse um gongá, que tudo que eu via eu copiava, Bernardo, você não tem noção. E ali começava a minha... Eu tinha que ser a mãe de santo. Só brincava se eu fosse a mãe de santo. Se fosse para outra pessoa ser mãe de santo, eu não queria brincar. Como a Tirava o congá, brincadeira né? era minha, É igual a história da acabava com bola, tudo. né? Se eu sair do time, eu É, levo a bola, né? Se leva eu não for mãe bola. de santo, eu levo o congá. Não quero brincar. Então, como a brincadeira era minha, eu que inventei, eu que convidei as crianças para brincadeira, tinha que aceitar. Eu era mãe de santo. E ali começava a minha gira, até minha mãe chegar e expulsar todo mundo, e a gente tinha que sair dali às pressas, porque minha mãe não gostava da brincadeira. Então, ali eu acredito que já era um chamado, já era um aviso, o que seria o futuro daquela criança, né? E eu fui crescendo com essa brincadeira, mas nos sábados da sessão eu estava lá, com toda a seriedade, com todo amor, e me entregava, até que eu ganhei a minha primeira roupa, né? Que eu seguia, mas eu não tinha roupa de santo, não. Até que eu ganhei a minha primeira roupa e pronto, eu vi que eu era ali era meu lugar mesmo. Mas, E Márcia, fui. antes da gente começar a falar sobre o candomblé, eu acho que é uma curiosidade que a gente falou um pouco sobre diversas religiões, diversas terapias e coisas ligadas à espiritualidade, mas nunca falamos assim muito sobre o candomblé. Eu acho que a nossa galera reconectada tem uma curiosidade para saber exatamente o que é o candomblé, mas me chamou a atenção a que a senhora falou. Eu vejo que em algumas regiões do Brasil, na Bahia, no Rio, né, existe culturalmente ali, em algumas comunidades, uma facilidade, uma visão menos preconceituosa da comunidade ali do entorno em relação às religiões, como candomblé, umbanda, faz parte da infância das pessoas. As pessoas conhecem ali quem frequenta um terreiro, quem é umbandista, quem é candomblecista e tal. Aqui em Fortaleza é muito, muito difícil, e em algumas outras cidades também, acho que na maioria das cidades do Brasil é muito difícil, mas eu queria que a senhora falasse como é que foi isso na sua infância. Essa comunidade que a senhora estava inserida, como é que era a visão dessas religiões para as crianças, para as famílias, para as mães? Era uma coisa mais tranquila? Havia muito preconceito? Como é que era isso? Não, havia o preconceito, Carlos, com o candomblé. Tanto que eu cresci com preconceito enorme com o candomblé, né? Porque a Umbanda tinha esse preconceito com o candomblé. Umbanda aqui, o candomblé do outro lado, não se misturava. Eu não conhecia o candomblé quando eu era criança. Eu conhecia a Umbanda, porque é a Umbanda que tinha no meu quintal, no mesmo quintal, 3 casas depois da minha, tinha um centro de Umbanda, foi para onde eu entrei, a Mãe Maria. E umas 3 ou 4 quintais
depois do nosso, tinha o centro da Dona Teresa também, tinha da Dona seu Antônio, marido da Dona Lourdes, então tinha centros de Umbanda. Tinha um centro de mesa num quintal em frente à minha casa, que era da Dona Dina, todos já falecidos. Então ali naquele bairro tinha, todo mundo era muito ligado a Umbanda, centro de mesa, candomblé, eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Eu fui a um candomblé com a minha mãe, eu acho que em 1970, 71, que a minha mãe gostava muito de ir em festas de santo, convidavam, ela ia, convidaram a minha mãe. E lá eu fui a esse candomblé, eu não sabia também que era candomblé, só soube depois, com o passar dos anos, né? Porque o que aconteceu ali me fez muito mal, eu passei mal, eu desmaiei. Hoje eu sei que o desmaio foi uma outra história, uma outra coisa. Mas naquele momento que eu vi a saída dos Iaôs careca, eu comecei a passar mal, chorar, fiquei com muita pena, desmaiei. Aí, ela bolou tal, mas a minha mãe não me deixava... Nossa, candomblé, nem pensar. E eu segui na Umbanda, então o preconceito sempre houve com o candomblé, por não conhecerem o candomblé, não saber o que é o candomblé. Aos 15 anos eu conheci o candomblé, né, porque um irmão de criação, um vizinho, que a gente se tratava como irmão, porque fomos criados juntos. Ele foi para o candomblé e eu fui na saída dele. Então conheci e vi que não era aquele bicho de 7 cabeças que o povo colocava na nossa cabeça, sabe? Que o candomblé é um monstro, que o candomblé faz isso, faz aquilo, é unha, é cabelo. Não é nada disso, não é nada disso. É uma pureza, sabe? O candomblé a gente usa branco por respeito ao Oxalá. O candomblé é muito amor, é muita entrega, é muita reza, é muito banho de ervas, sabe? É muita coisa boa que existe dentro do candomblé que as pessoas não conhecem e preferem acreditar naquela palavra de que o candomblé é demonizado, o candomblé. Não é. Quando eu conheci o candomblé também eu me encantei, porque na verdade está muito em nós, o Bernardo e Carlos. É o amor, eu acho que é o amor. Não importa se é Umbanda ou se é o candomblé. Se você ama a espiritualidade, se você ama a energia, se você ama o orixá, se você ama o santo, se você ama a entidade, não importa a religião. Para mim, esse é o meu pensamento, que eu amo em qualquer lugar, que o amor está em mim. Eu não posso dizer que amo Obaloaê, meu pai, que eu fui iniciada para ele no candomblé, e não amar Caboclo, que é da Umbanda. Então eu não amo Obaloaê, que são energias também, tanto quanto a outra. São energias diferentes, mas são energias boas. Então, para eu amar um, é óbvio que eu tenho que amar o outro, porque o amor está em mim. O amor vem de mim. Então, o candomblé foi muito marginalizado pelas pessoas. Na Umbanda não foi diferente. Mas depois que a gente passa a conhecer, vê que não era aquilo, não. E onde eu morava, as pessoas eram muito ligadas a essa coisa da Umbanda. E também foi década de 60, 70, era tudo muito fechado, era tudo muito tapado, parece que tinha um arreio aqui e seguia só aquela visão. Hoje a história é outra, então as pessoas podem expandir, pode conhecer a Umbanda, pode conhecer o candomblé, pode escolher o que quer, ou pode querer os dois, porque eu quero os dois. Eu tenho filhos de santos que são iniciadas, que vieram de outra casa para tomar obrigação comigo, mas são mães de santos de candomblé. Eu tenho a Flávia Pinto, que é uma pessoa muito conhecida, ela tem uma casa de Umbanda bem aqui perto, no mesmo bairro, e ela tem obrigações comigo. Mas ela é mãe de santos de Umbanda. Eu tenho uma outra que vai tomar obrigação agora, que é da casa de santo dela de Umbanda, na região serrana, na região dos Lagos. Mas ela vai seguir na Umbanda, mas vai dar satisfação ao Ori, aqui o orixá do candomblé. E eu quero os dois, eu vou em todos os lugares, eu vou lá na Umbanda, eu estou aqui no meu candomblé, eu quero o amor dos orixás, não importa de onde vem. Eu não vou na igreja evangélica. Assim, eu, Roberto, enquanto ali conversador, perguntador, em relação à espiritualidade, tenho notado muito isso, que existe uma geração, a gente fala muito sobre isso, existe uma geração nova que busca muito sem preconceito, que busca de forma muito plural e muito aberta. Então, vão para o candomblé, vão para a Umbanda, vão para uma missa sem nenhum problema, buscam ali, né, diversas vertentes espirituais, sem necessariamente um anular o outro, elas são muito complementares. Mas a senhora falou em relação ao preconceito da Umbanda com o candomblé. Pegando esse mote, hoje a senhora vê que esse preconceito, em relação não só à Umbanda como ao candomblé, a senhora já falou que isso se arrefeceu, né? Não é mais tão forte.
mas a gente ouve muita notícia sobre preconceito e intolerância religiosa, sobretudo em algumas comunidades do Rio e alguns lugares do país, mas do Rio a gente ouve muito falar. A senhora acha que esse preconceito ele continua ainda muito forte, ou ele tem melhorado, ou é uma coisa muito isolada? Como é que a senhora visualiza isso? Continua assim, Roberto, continua muito forte, o que é uma pena, né? Porque eu acho que religião é amor, é escolha, segmento, cada um tem direito de escolher a sua, cada um tem direito de seguir aquela que ama, aquela que se identifica. É igual a profissão, né? A pessoa ele é um médico, ele ama ser um médico, eu não posso obrigar esse médico a ser um advogado, eu não posso, jamais. Né? Porque ele ia advogar tudo errado, porque ele não sabe ser advogado, ele sabe ser médico. Então a religião é a mesma coisa. Se eu escolhi o candomblé, ninguém pode me obrigar a seguir o evangélico, não é a minha religião. Então aí vem o preconceito, porque as pessoas acham que tem que ser aquela religião que eles determinam que é de Deus. Eu acho que Deus, na minha concepção, eu acho que essas pessoas estão erradas, porque Deus é o coração da gente, Deus é aquilo que a gente acredita, Deus é aquilo que a gente faz de bom para o outro, Deus é o que a gente procura de melhor para a gente. Deus, para mim, é isso aí. Não adianta eu dizer que a minha religião, Deus está só na minha religião e continuar matando pessoas de fome, continuar matando pessoas com preconceito, continuar desejando mal aos outros e dizer que eu estou com Deus. Não, eu prefiro mostrar que eu estou com Deus, sim, fazendo bem. Perfeito. Mãe Márcia, a gente sabe que a senhora não gosta de entrar em fundamento e nem esse é o propósito, porque nós vamos começar do básico, né? Sem entrar em fundamento, em especificidade das escolas candomblecistas, nem todo mundo sabe. Então, eu gostaria que a senhora explicasse, dentro da sua visão, o que é o candomblé. No que sentido você está falando? É uma religião que surgiu como e qual é o propósito? Muitas pessoas acham, têm a visão que o candomblé é politeísta, que são vários deuses, né? Outros não, que já têm abertura de consciência, que não, são divindades que servem a um deus só, né? Outras não sabem nem sequer o que é o orixá, né? Então eu queria que a senhora explicasse nas suas palavras, não tem certo, não tem errado, para a senhora, o que seria o candomblé? Divindade, sim, que segue um Deus, porque a gente segue o Olodumare, que é o Senhor do nosso destino. A gente segue o Batalá, que é o nosso Criador. A gente segue a Orunmila, que é o nosso Deus. E nós temos cada um o nosso próprio Deus. O meu Deus é o Baluaê, mas seguimos ao Supremo, ao Criador. Então, o candomblé, para mim, é isso aí. É o segmento, sim, divindades que seguem. Mas o nosso principal Deus é a natureza, meu irmão, que a gente cultua isso aí. O tempo, o vento, a terra, a pedra, o sol, o ar, a gente cultua, a gente vive, sobrevive disso aí, sabe? Então, a gente faz muitos trabalhos com águas, a gente precisa de muitas águas, a gente precisa de mata, a gente precisa de erva, a gente precisa de folha. Então, o nosso principal Deus é a natureza. Candomblé é isso, sabe? É esse amor, é essa entrega, é essa energia e esse segmento, né? As divindades que seguem ao seu Deus. E nós seguimos todos eles com todo amor, maestria, direção e com fé, né? Muita fé no que a gente exerce, sabe? No nosso segmento. Muita fé, tem que ter muita fé, muito respeito, muito amor. Como na Umbanda também, né? Assim, desse jeito. Márcia, muitas pessoas acham que candomblé lembramos, nem todo mundo sabe o que é o candomblé. Dizem que vem o candomblé como uma religião africana, né? Outras já têm a consciência dela ser uma religião afro-brasileira, né? Das duas formas, é uma religião que tem sangue negro, né? A senhora acha que esse preconceito em relação ao candomblé também é um preconceito racial por vir de uma cultura negra? Uma religião de matriz africana trazida para o Brasil, então ficou dessa maneira aí. Mas também junta os dois preconceitos, sim, Diana. É óbvio, porque de onde saiu o candomblé? Dos negros, né? Dos escravizados. Dali saiu o candomblé, dali surgiu o tratamento aos orixás, aos deuses, como você falou, os nossos deuses negros. Então, é óbvio, né, que os senhores de engenho, de fazenda ali, não aceitavam isso, porque vieram
dos escravizados. Se saísse de dentro da Casa Grande, o Candomblé chegaria aqui hoje, nossa, sendo aplaudido pelo mundo inteiro. Se fosse da França, hein, mano? Se tivesse surgido da França... Mas ele não saiu da Casa Grande, foi da senzala. E para a senhora, mãe Márcia, o que representa orixá? O que é orixá na sua vida? Essa pergunta aí eu até gosto quando as pessoas me fazem. Por que eu gosto quando as pessoas me fazem essa pergunta? Porque normalmente quando me fazem essa pergunta, tem pessoas ouvindo. Se fora da rede social, tem sempre gente aqui conversando comigo. Se é nas redes sociais, eu sei que tem bastante gente ouvindo. E é uma pergunta que eu adoro responder. Uma coisa boa. É uma pergunta que eu adoro responder. Sabe por quê? Porque talvez eu consiga mostrar para as pessoas o lado maravilhoso. Porque o lado bom, para mim, já é ser de orixá. Esse é um lado bom. O lado maravilhoso é dizer o que o orixá representa na minha vida. Bom, um corpo não sobrevive sem sangue de jeito nenhum, não é? A minha vida sem orixá também não ia funcionar. Porque orixá na minha vida é isso aí, é o ar que eu respiro mesmo, o meu amor é a minha essência, é tudo que eu mais quero. Eu não conseguiria viver se eu não fosse de orixá. Eu não conseguiria dar um passo se orixá não existisse na minha vida. Eu não seria hoje quem eu sou, sabe? Se orixá não existisse na minha vida. Aliás, se não fosse orixá na minha vida, eu não estaria aqui falando com você, eu não estaria mais existindo. Com certeza eu já não faria mais parte desse mundo, não. Pelo menos em matéria, eu tenho certeza. Eu já não estaria mais aqui. Se eu estou aqui, se eu estou de pé, se eu respiro, se eu falo, é porque eu tenho orixá na minha vida, porque ele representa tudo o que eu sou. Eu quero seguir, eu quero cuidar, eu quero amar, eu quero ser guiada por ele sempre, porque essa energia, essa força existe. Existe, mas a gente tem que se permitir sentir, a gente tem que se permitir perceber, a gente tem que se permitir amar, sabe? Não adianta, porque o amor é uma palavra tão bonitinha de falar, né? Eu não digo se eu não estiver sentindo. E eu amo demais. Se existe uma coisa, ou alguém, ou uma energia, não sei como eu posso dizer para você, que eu digo e repito todos os dias que eu amo muito, é a minha religião, são os meus orixás. Eu não digo que amo um ser humano, eu tenho medo de dizer para o ser humano que eu amo. Eu não digo. Eu não sei o que eu vou receber amanhã e eu vou ficar tão triste por ter dito eu te amo, sabe? Então eu prefiro não dizer. Mas para orixá eu digo toda hora como eu amo a minha religião. Como eu amo ser de orixá. Como eu amo ter vivido a minha vida, praticamente a minha vida toda, amando orixá. Praticamente a minha vida toda, porque desde 1969 é uma vida. Eu descobri esse amor e esse amor me mantém de pé até hoje. Esse amor Então, me para a dá... senhora, para a mãe Márcia, orixá, para a senhora, é amor. A senhora interpreta orixá como amor. O orixá é muito mais linkado para muitas pessoas ao candomblé do que para a umbanda, né? A umbanda é muito mais, tem muita gente que vê muito mais como Entidade. caboclo, né? Entidade e tudo mais. O candomblé se vê mais a presença do orixá. Uma dúvida que muitas pessoas têm e perguntam, inclusive em algumas lives que a gente faz. Mesmo se a pessoa não for de candomblé, ela tem o orixá, mãe Márcia? Olha, eu sou uma pessoa assim, meio complicada para dar essa resposta, por tudo que eu já te falei. Pelo meu amor, eu acredito em tudo. Acredito, Bernardo, eu acredito. Sim, sim. Porque, sob o meu ponto de vista, a questão é doutrina, sabe? Na Umbanda tem Ogum, não é isso? Sim, No Candomblé também tem. Na Umbanda tem Oxum, não tem? No tem. Candomblé também tem. Umbanda tem Ançã, Umbanda tem o Baluaê, Umbanda tem Oxóssi, Umbanda tem Iemanjá, no Candomblé também tem. O que difere, para mim, sob o meu ponto de vista, eu tenho que deixar isso bem claro para que as pessoas não... ela não é isso, não. Não. Para mim, sob o meu ponto de vista, o que difere é essas entidades da Umbanda
para esses orixás do candomblé que têm o mesmo nome, o mesmo símbolo, que são deuses das águas, deuses da mata, deuses da terra, deuses do vento, deus do ar, enfim, deus do trovão, enfim. O que difere é só a doutrina. A forma de cultuar, né, mãe? Exatamente. Sabe? É tipo Márcia, Bernardo, Carlos, brasileiros, vamos morar, ganhamos aí um diploma, um trabalho, um chamado, e vamos ter que morar na Dinamarca. Nós vamos ter que aprender os costumes dinamarqueses, não vamos? Sim. Mas assim, aquela pessoa que está em casa, sentada no sofá, hoje, que ela nem é um bandista, nem é candomblecista, ela está vendo a mãe Márcia, mesmo que ela não saiba quem é, ou qual qualidade tenha, ela tem um orixá que a rege? Tem, com certeza que tem. Todos nós temos. Mãe Márcia, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora falou sobre preconceito, sobre racismo, sobre essa questão também que é muito linkada a poder e à política, do preconceito em relação ao candomblé, ao Umbanda, dentro das comunidades. Mas vamos passar para um outro lado, para que a gente possa entender sobre a importância dessas religiões dentro da comunidade que elas estão inseridas. O que é que o candomblé hoje, né, a casa que a senhora tem, outras casas que a senhora conhece, outros barracões, enfim, comunidades ali em torno, como é que elas são beneficiadas disso? O que é que a religião, que uma religião como o candomblé, ela faz ali para o entorno, para as pessoas que estão ali naquela comunidade, próximas aos barracões, para a comunidade onde elas estão inseridas? Só um minutinho, mãe Márcia, que a gente vai encerrar o primeiro bloco e a mãe Márcia vai responder isso já no segundo bloco. Não sai daí. A gente está batendo um papo com essa pessoa fantástica, que eu não contei, eu parei de contar. Eu parei de contar quando ela falou 12 vezes a palavra amor. E isso é muito bom quando a gente tem uma pessoa que vem falar de amor. Então não sai daí, que você hoje está com Márcia, mãe Márcia Massal, aqui na Reconnect. Fica aí que a gente volta já. Olá, você está na Reconnect, segundo bloco. Lembrando a você, que já faz um tempinho, mas vai que você é desconectou com a Reconnect. Vou lembrar, só passando para lembrar. A Reconnect mudou de horário, então se você está vendo a gente a quinta-feira às 10 horas, a nossa reprise agora é aos domingos 18h30. E se você está vendo a gente domingo 18h30, o novo episódio novo da próxima semana é quinta-feira às 22 horas. Se você perdeu qualquer um episódio da Reconnect, vai lá nas nossas redes sociais, no nosso YouTube Reconnect Brasil, e tem lá mais de 75 horas de conteúdo sobre espiritualidade, tá? Inclusive, esse programa que você está assistindo agora na sua TV já está disponível no YouTube. É saindo na TV e indo para o YouTube instantaneamente para você não perder nada. Hoje a gente está aqui falando sobre amor. A gente abriu um programa para falar de candomblé, né, com a mãe Márcia Massal, né, que é sacerdotisa de candomblé. Só que o nosso papo vai levando a gente, né? Então a gente não tem uma pauta pré-estabelecida. Você sabe isso, que a Reconnect é um grande bate-papo. E a mãe Márcia, como eu disse, até onde eu contei foram 12 vezes que ela falou amor e eu me encantei por essa fala dela, né? E antes de ir para o nosso intervalinho, o Roberto fez uma pergunta que também tem muito a ver com isso. Então, Roberto, por favor, refaça a pergunta. Com prazer. A galera reconectada, sejam bem-vindos ao segundo bloco da Reconnect. A Márcia, como vários sacerdotes e pessoas que vieram aqui na Reconnect, nos mostram, nos provam que todas as religiões convergem no amor. E é isso que importa. Mas, Márcia, em relação à parte prática, né? O que é que o candomblé ele faz, né, dentro da sua doutrina, dentro dos seus fundamentos, dentro desse amor pelo próximo, pela natureza, pelo orixá, como é que ele impacta ali positivamente na comunidade onde ele está inserido? Olha, eu posso falar por mim, pela minha filha, Flávia Pinto,
né, que ela tem uma casa de umbanda aqui também. A gente tenta fazer o melhor possível, Roberto. Muito bem. Não, A o gente tenta Roberto já chamaram ele. O programa passado foi de quê, Roberto? Não lembro. Ah, foi de Júlio. Foi, Júlio? acho que foi Júlio. Júlio. Não. Júlio. Foi Júlio, agora Carlos. A senhora tá. Porque Carlos tem o Roberto Carlos, então a senhora tá Pois mais. é. Já tá faz uma mais na linha do que conexão. Júlio. É. Mas é porque o meu rosto angelical, ele lembra muito pessoas que passaram pela sua vida, grandes amores, acontece sempre comigo. Isso é isso, né? Vai que então, Roberto, a gente faz aqui o possível. Antes, era muito menos, antes da pandemia. Ajudava dentro do possível, uma ajuda aqui, outra. Mas quando aconteceu a pandemia, ficou meio que esquisita a coisa, né? Para todo mundo. E eu me deparei com muitas famílias precisando de ajuda. É hora da gente fazer alguma coisa pelas pessoas, né? E aí comecei aí dando uma cesta para uma cesta para outra. Comecei ajudando 25 famílias. Quando eu fui ver, já eram 250. E a gente continuou ajudando até onde pôde, porque a gente postava para agradecer, ganhava ajuda de uma entidade não governamental. Teve só uma do governo. E a gente postava e recebia mais ajuda, e a gente postava e recebia mais, e chegou a 250, assim, muito rápido, com muita facilidade, né? E a gente continuou dando. Até outubro do ano passado, 2020, a gente estava aí com 250 famílias. De outubro para cá começou a cair muito, e como a quantidade de famílias aumentaram muito, eu, com a minha casa, não tinha mais condição de ceder 250 cesta básica. Por quê? Com a pandemia, a cesta básica, todo mundo sabe que quase triplicou o preço, né? O arroz foi Tá lá, muito caro, o óleo, o O feijão, óleo. enfim. 250 cesta básica ia ficar meio complicado para a gente. Então, diminuiu. Aí foi cobertores, e eu fui ajudando da maneira que eu pude. A minha casa foi ajudando da maneira que pude. Juntava com a casa da minha filha, da Flávia, a Casa do Perdão, né? A Umbanda dela. A gente se juntava, ela ganhava lá, mandava para cá, eu ganhava aqui, mandava para lá. E a gente foi fazendo isso, esse acolhimento no entorno. Quando a pandemia já começou a melhorar um pouquinho mais, as pessoas já conseguiram voltar ao seu campo de trabalho, receber o seu dinheiro, ou quem trabalha, tem trabalho de camelô, coisa parecida, já começou a voltar a vender, ficou menos pior, então as pessoas já começaram a vir e agradecer, já tinha voltado ao campo de trabalho, já estava indo devagarzinho, precisava de uma ou outra coisa, aí eu estava sempre ali ajudando, aí dei leite, porque ganhei caixas de leite, então estava sempre cedendo a caixa de leite, as pessoas vinham, a gente cedia as caixas de leite, fralda descartáveis para as crianças, máscara, material de limpeza, higiene, e vinha assim desde o começo da pandemia. Então, o que eu tento fazer no entorno é essa ajuda que o pessoal precisou muito. E agora com a biblioteca, para as crianças terem um lugar para estudar, para ter ali alguma coisa, um tempo, porque a escola também, com essa questão da pandemia, fica muito dentro de casa, e criança dentro de casa é criança na rua. Então vamos para a biblioteca, agora já vou começar a trazer todo mundo. Aula de capoeira que está tendo, aula de dancista, eu estou tentando fazer alguma coisa, ajudar de alguma maneira, porque na minha infância, se eu tivesse essa ajuda, teria sido muito melhor para mim, esse campo aí. Eu não me arrependo de nada, eu não caminhei para lugares errados, eu não segui nenhum caminho errado, mas tive tudo para isso, né? Mas se eu tivesse ali uma ajuda, um auxílio, uma mão, né, de alguém que pudesse me estender, a história poderia ter sido de uma outra maneira também, melhor, mas de uma outra maneira. E hoje eu quero fazer isso pelas pessoas à volta, porque é muito triste você ver alguém precisando de alguma coisa, é muito triste o choro da pessoa por não ter o que comer, é muito triste isso. Então a gente tenta ajudar. As outras casas eu não sei, Bernardo, porque não tenho contato direto, eu sou muito difícil de sair de dentro do meu barracão ou dentro da minha casa. Então eu fico muito aqui, fechada no meu mundo aqui do barracão, agitando uma coisa, agitando outra, que eu sou muito agitada, eu sou muito elétrica, eu sou muito de ação. Eu estava falando ontem
ou ontem de ontem, numa live que eu fiz, que o meu dia tem 3 horas, que é tudo tão rápido. Eu acordo, eu agito uma coisa, está na hora de dormir de novo, porque já anoiteceu, e eu não vi anoitecer. Tanto agitada que é a minha vida, sabe? Tão agitada que é a minha vida. Então, acaba não tendo tempo para ir ali, não. Eu não sei. Mas eu acredito que, sim, eu conheço outros zeladores, que não daqui do bairro, de fora do bairro, que eles prestaram serviços maravilhosos, não de sexta, mas de quentinha. Toda noite vai para a rua da 200, 500, 300. Vários zeladores conhecidos meus entrou nessa daí. Todo mundo de Candomblé, tá? Mas, Márcia, entrou nessa aí de ajudar as pessoas. deixa eu linkar com outra pergunta, eu acho importante saber a sua opinião. Essa ação que a senhora faz em relação à comunidade ali, das cestas, a senhora falou que teve pouco apoio do poder público, mas é uma ação política ali que tem um impacto muito forte ali no bem-estar, na vida mesmo, né? A sobrevivência da comunidade ali. Na sua visão, política e religião devem se misturar? Seria melhor se houvesse representantes de religiões de matriz africana na política, enquanto eleitos, enquanto agentes políticos ali nas câmeras, nos governos, ou política e religião não se misturam no seu entendimento, na sua compreensão? Olha, depende muito da mistura, Roberto, depende muito da mistura. Aonde eu acho que política e religião podem se misturar? Onde a religião se juntar, todas as casas de matriz e todas as pessoas de religião se juntar para eleger um político para, se porventura, um outro político de uma religião diferente, ao contrário da nossa, aquelas que querem massacrar a nossa, você sabe o que eu estou falando, resolver criar um projeto de lei que prejudique a nossa religião, nós temos um representante lá que é da nossa religião, que pode nos ajudar, você entendeu? Então, eu acho que a gente pode votar, sim, em alguém da nossa religião para isso, para defender os nossos interesses lá dentro. Agora, botar dentro de casa, fazer campanha, prometer, cartaz, essa mistura aí eu acho que não dá muito certo, não, cada um na sua onda, sabe? Não acho que dá muito certo essa briga. Eu acho que a gente tem que ter um representante, porque Câmara de vereador, deputado, tá todo lugar aí, tá todo mundo cheio de evangélico, só evangélico, 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 evangélico. Então, todos os projetos que eles criaram contra a Umbanda, ou o Candomblé, ou o Centro de Mesa, enfim, contra as nossas casas, eles vão ganhar, porque todos vão votar a favor. Nós não temos nenhum representante. Nesse momento, eu acho que pode se misturar sim. Nós, de religião, deveríamos sim votar em alguém. Mas como? Tantos tentam, né? Mas não conseguem chegar até lá, porque todos se dividem. Eu acho que teria que ter um e todos votarem naquele. Agora, enquanto eu der meu voto para um, você der para outro, você der para outro, nós somos 3, cada um deu para um, nenhum dos 3 entra. E a gente não se juntou para colocar um só. Seríamos os nossos 3 votos, mais 2 votos daqueles 2 que queriam se candidatar. Não vou me candidatar, não, vou dar o voto para ele. Então, seriam 5 votos para ele, ele entrou e defende nossos interesses. Eu penso dessa maneira. Mas eu não quero estar lá, só quero pensar. Mas a senhora ajuda, a senhora tem o seu projeto da biblioteca, tem o projeto da cesta básica, né? A senhora acha que os templos religiosos, em geral, a senhora disse que não conhece, né? Assim, alguns fazem, a senhora não tem como citá-los. Mas a senhora acha que religiosidade, espiritualidade tem a ver com caridade? Então a senhora acha que isso deveria ser um dever dos templos religiosos? Qual a Não, sua visão em relação a isso? não acho que tinha que ser um dever. A gente tem que fazer tudo que faz, o que quiser fazer, por amor, não por obrigação. Se for por obrigação, já não é mais religioso. O que você faz obrigado não entra religião. Né? Obrigado você faz com raiva, você faz chateado. Então já não entra o amor, já não entra a religião. Caridade tem que ser por vontade. Você quer fazer, está se sentindo bem ao fazer aquilo. Então, não é porque eu sou Yalorixá que eu sou obrigada. O que me obriga é o amor que eu tenho por ser Yalorixá, entendeu? Eu tenho um amor imenso por ser o que eu sou. Então, aí o meu amor faz com que eu faça minhas caridades, porque me faz muito bem. Eu estou fazendo caridade para as pessoas? Não, eu estou fazendo caridade para mim mesma. Eu que me sinto bem ao fazer aquilo. Que bom que alguém precisou, então eu fiz. Mas quem se sente feliz sou eu que estou dando, não a pessoa que está recebendo. Então a minha caridade vai pelo meu amor, não pela minha obrigação.
O nome é muito pesado, obrigação. Então, é aquilo que te obriga, né? Eu não quero que ninguém me obrigue a nada. Tudo que eu fiz foi porque eu quis fazer. Eu vi uma situação e me deu vontade de ajudar, porque eu pensei naquele casal, naquele momento. Eles disseram que a pandemia, lá em março de 2020, que era idosos, tinha que tomar cuidado que os idosos iam pegar e ia morrer, né? E eu tinha visto um casal de idosos numa casa aqui perto do meu barracão, não tão perto, mas não tão longe. Uma situação muito precária, uma condição muito precária. Aqueles dois ali me tocou imensamente. Então, quando houve essa questão da pandemia, eu só pensei naquele casal. Eu falei, vou lá, para ver como é que eles estão. Se os velhinhos não podem sair na rua porque vão pegar a doença, o que é que vai ser daqueles dois? Se sem a doença ele já vivia aquela vida. Foi lá e fui para levar as coisas para lá, para eles. Foi por obrigação? Ninguém me obrigou, não. Foi por amor mesmo, sabe? Foi porque eu quis fazer essa caridade para mim, ajudar. Porque podia ser a minha mãe. Mas Né? eu entendi a sua resposta, mãe Márcia, mas a senhora acha que espiritualidade pode ser vivenciada sem serviço? Espiritualidade sem o serviço. A senhora acha que que pode funcionar? Existe espiritualidade sem serviço? Sem serviço, como? Sem um serviço ao próximo, sem um serviço à comunidade, sem um serviço às pessoas que batem sua porta. A senhora acha que pode existir, eu sou espiritualizado, eu tenho essa espiritualidade para mim, para me ajudar, para eu me beneficiar. A senhora acredita nesse tipo de espiritualidade ou a senhora acha que espiritualidade tem que transcender ao próximo? Não, se você pensar assim, não existe isso. Não, a minha espiritualidade é para me favorecer, para me ajudar, para me colocar bem. Não existe isso. Existe, eu sempre coloco com meus filhos de santo, eu tenho filhos que têm barracão aberto, e eu falo, olha, foca sempre numa coisa, os seus orixás. Se ele lhe deu essa missão de ser mãe de santo, você não é mãe de santo ou pai de santo que você tem 10, 100 ou 1000 filhos. Você é mãe de santo ou pai de santo porque seu orixá te escolheu para isso. Com filhos de santo ou não, essa missão teu santo já lhe deu. Então, que seja para cuidar de 1000 cabeças ou que seja para cuidar só de um terreiro. Eu sou pai de santo, eu sou mãe de santo, eu sou sacerdote, sou sacerdotisa, mas você não tem ninguém para ajudar? Não, eu cuido do terreiro. Você entendeu? Então, não é o egoísmo, só para mim, é só para me cuidar, é só para mim. Não, isso aí não existe, não acredito nessa Mãe espiritualidade. Não pode. Márcia, me responda uma coisa, a senhora faz atendimento ainda? A senhora trabalha com algum oráculo, faz atendimento ao público, ou seu trabalho hoje se resume ao barracão mesmo, aos seus filhos? Não, jogo luzes. Então, a senhora faz atendimento. Sim. Nesse período de pandemia, a senhora faz atendimento online? Eu estou perguntando porque as pessoas vão perguntar, né? Obviamente vão mandar ali mensagem para a senhora, vão querer saber como entrar em contato, como é que a senhora pode ajudar na vida delas. A galera reconectada adora um oráculo, adora búzios, baralhos, enfim. Mas a senhora não faz atendimento online? Não faço, Roberto. Só presencial mesmo. E agora, nesse período de pandemia, estou recebendo menos pessoas possível, né? Porque não dá. Agora que eu já tomei a segunda dose, a partir de setembro, eu acredito que eu já vou ficar mais à vontade, não tanto, né? Mas eu vou ficar um pouquinho mais menos assustada, na verdade, vou ficar menos assustada. Mas eu não estou atendendo muita gente e não faço online, não, só presencial mesmo. Mas eu jogo búzios, eu atendo as pessoas, eu cuido das pessoas, eu faço o que meu coração manda, sabe? Não faço pela obrigação, não. Eu gosto. Se tem um lugar que eu gosto de estar, é dentro do meu barracão. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é cuidar de pessoas. É muito gratificante. Quando alguém vem procurar a gente vê e sabe que aquela pessoa precisa. Nossa, é muito gratificante você ter o poder de saber, descobrir o que está acontecendo com aquela pessoa, saber o que ela precisa de fato, fazer e ver o resultado. Isso para mim é muito grandioso. Eu vou dormir todas as noites numa felicidade danada, porque eu fiz, porque eu consegui, porque a pessoa ficou bem, porque eu vou dormir numa felicidade danada, porque isso para mim, na verdade, é um presente.
é um presente. Eu sou abençoada por ter sido escolhida para viver isso, sabe? Poderia ter sido diferente, poderia, mas não foi. Eu fui escolhida para viver isso. E eu faço tudo com muito amor. Tudo. Dentro da minha casa de Candomblé eu faço tudo que você imagina. Eu invento história, eu invento obra, eu invento negócio. Eu quero estar ali fazendo alguma coisa. Essa é a verdade. Eu quero estar ali fazendo alguma coisa. Que me mantém viva, meu sangue ferve mais quando eu chego ali dentro. Para mim Quando eu viajo, eu fico distante olhando a minha casa, porque eu mandei colocar câmeras e é conectada ao meu celular. Fica no barracão mesmo de longe, né, mãe Márcia? Namorando, fico namorando. Sai do barracão, mas o barracão não sai da senhora Não, jamais. Fico namorando ele de longe e contando os dias para voltar para ele. Oh, Fico namorando ele de longe, eu quero ver. Mãe Márcia, isso é cuidado, isso é amor, meu. A senhora escreveu um livro, olha como é danada, olha como é inquieta. Fora ter muita gente para cuidar, muitos filhos com barracão, atendendo as pessoas, ainda inventou de me escrever um livro. Eu faria tudo outra vez. Conta um pouquinho, mãe Márcia, de que se trata esse livro? Vamos fazer um spoiler? Vamos fazer um spoiler do livro. Onde é que a senhora pensou quando escreveu esse livro? De que se trata esse livro? Esse livro é toda a minha trajetória de vida. Toda a minha trajetória. Desde esses 9 anos aí, eu te falei, até aqui nesse 61. É toda a minha história de vida, tudo que eu passei na vida, que por incrível que pareça não foi pouca coisa. Tudo que eu passei na vida, tudo que eu vivi na vida, mas essa palavra aí que você falou que contou 12 vezes eu falando ela... Amor. Agora já perdemos as contas, né? Resume pra caramba esse livro. Resume muito, 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 muito. Sabe? Porque tudo que eu faria outra vez, justamente por causa disso. Pelo amor. Pelo amor eu faria tudo outra vez. Apesar dos pesares, quem lê o livro vai saber do que eu estou falando. Quem já leu sabe do que eu estou falando. Apesar de tudo que contém ali dentro daquele livro, ainda assim eu faria tudo outra vez. Porque toda a minha vida envolve isso aí, é santo. Envolve orixá, envolve esses deuses, envolve caboclo, envolve preto velho, envolve, sabe, tudo, todo o sagrado. A minha vida é envolvida no sagrado. Eu sou envolvida pelo sagrado. Então, pelo sagrado, com certeza, mesmo passando por tudo que eu passei, eu faria tudo outra vez. Porque tudo que eu passei foi para me trazer até aqui. Aí saiu o livro porque um deu a ideia em 2015, mas eu não quis comprar essa ideia, que eu achei que não era para mim. Outro deu a ideia em 2016, outro filho de santo, meu filho Léo. Vamos, não, mas acabou acontecendo de os filhos se reunirem e decidiram aí em 2019 a fazer esse livro, né? Então, em 2019 foram me ouvindo seria para sair em 2020, seria lançado ano passado, no mesmo dia, a princípio a gente pensou no dia que eu inaugurei casa, dia 29 de outubro, minha casa completa é sempre o aniversário da casa, então o livro seria lançado nessa mesma data, 29 de outubro, mas pandemia aconteceu, 2020 ficou em off, deixando, aí decidiram que seria no meu aniversário, o pré-lançamento. Aí já viu, vamos ver tudo para resolver tudo, notação. E eles começaram a trabalhar em cima disso, e saiu o livro. Aí então foi conta a história da senhora, né? Toda essa trajetória desde os 9 anos, sua busca pela espiritualidade, né? Conta um pouquinho tudo que a senhora passou na religião. E fora dela ou só dentro dela? Não, conta tudo que eu passei na vida e que fui salva pela religião. Olha aí, coisa boa. Então, na verdade, é um livro de agradecimento, né? É um livro de lições. É um livro de lições e agradecimento. Tudo que eu passei na vida e que fui salva pela religião. Fui salva pela religião. Com certeza. E hoje eu agradeço, por isso digo para você, do tamanho do meu amor. Agradeço mesmo e faria tudo outra vez. Passaria por tudo outra vez. Tá? Passaria por tudo outra vez. Se fosse para estar aqui nas mãos de orixá. Que coisa linda. E hoje, aqui dando essa
belíssima mensagem de amor na TVC, né? Roberto, eu acho que nós nos reconectamos. Nos reconectamos, sim. Lindamente. Chegou o Roberto, tá falando devagar. Chegou o Roberto, a mãe Márcia Massal falou conseguiu tanto de me acalmar, amor. mãe Márcia. E chega e falou assim, nos conectamos, Roberto? Nos conectamos. Chega ele tá leve. Chega ele tá leve. Mãe Márcia, pode cobrar o ebó, viu? Cobre o ebó, porque esse menino aí... Eu sou um anjo, mano. A senhora mudou o coração desse rapaz. Mãe Márcia, muito obrigado por esse seu tempo, por esse bate-papo, por realmente, eu acho que todo mundo está assistindo aqui a gente agora. Mostre, ó, faria tudo outra vez, de Mãe Márcia Massal. Essa criatura fantástica, iluminada, que fala de amor, fala de orixá. Quem quiser, nós vamos deixar aqui, vou falar com o Renato, que é um dos assessores da Mãe Márcia, nós vamos colocar aqui embaixo, na sua telinha, os contatos da produção, dos assessores da Mãe Márcia, para você adquirir esse livro fantástico, que eu já pedi o meu, estou esperando chegar pelo correio, tá? Mas com certeza vou contar quantas vezes no livro a Mãe Márcia fala a palavra amor. Aqui ela falou 13. Né? Eram 12, falou mais um agora no final, 13. Mas quanto essa palavra tem que ser falada mesmo, Mãe Márcia. Parabéns pela sua iniciativa. Parabéns pelo seu trabalho. Por esse sorriso que encanta a gente. Pela sua paz. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Bernardo. Obrigado, Roberto. Muito bem, Mãe Márcia. Muito bem. Beijo para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi maravilhoso conversar com a senhora. Realmente a senhora passa essa paz, a senhora passa esse amor, esse axé, que eu acho que resume tudo. Paz, amor, prosperidade, vida. Axé é vida. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. E vamos marcar de conversar mais. Vai ser sempre um prazer falar com a senhora. Obrigado. O programa, Mãe Márcia, está sempre aberto. As portas do programa estão sempre abertas para a senhora. Precisando, lançando mais livros, pode falar com a gente, que a gente vai falar sobre eles, tá? E estamos aqui para que a senhora precisar. E para você em casa, que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Vocês ficaram com essa mensagem de amor aí da Mãe Márcia Massal, falando de orixá, falando do que é o orixá para ela, que é esse amor que ela passa pra gente. Robertão, muito obrigado mais uma vez. Um Reconect realizado com sucesso. Né? E obrigado a você que está em casa. Até a próxima semana com sua Reconexão semanal. Tchau, tchau.